Beleza, galera? Hoje é dia 4 de dezembro de 2018 e antes de entrar no assunto sobre o Bolsonaro prestando continência pra todo lado aí, deixa eu dar um recado aqui muito importante. Modéstia à parte, eu tenho um dos vídeos com o maior número de visualizações a respeito da resenha do livro A Verdade Sufocada, escrita pelo coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. E muita gente, desde que eu lancei esse vídeo, me pergunta como fazer para adquiri-lo. Esse livro aqui. E eu confesso que não é fácil. Eu já tinha adquirido ele, né, no final no ano passado e tal, mas é difícil. Eu até procurava link pro pessoal para ir postando, mandava via comentário, quem perguntou aí já deve ter tido alguma resposta minha, e eu falava que realmente não é um livro fácil de ser encontrado. Então nessa última semana eu tive a honra de entrar em contato diretamente com a senhora Joseita Brilhante Ustra, viúva do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, e acabei comprando uma remessa de livros diretamente dela, os quais eu vou vendê-los para você aí. Vai ser o primeiro link da descrição e adquiram rápido lá, porque eu só tenho 8 unidades aí, já vendi 2 no serviço e aí conforme acabar aí eu vou pedir mais. Depois que eu peço demora mais ou menos uma semana para chegar e aí eu volto a anunciar, dependendo da quantidade de pessoas que pedir, eu acabo pedindo uma quantidade maior aí dessa vez. E é impressionante como as grandes livrarias se omitiram e se omitem até hoje quanto a esse livro. A impressão que dá é que eles não querem que você conheça o conteúdo dele. Inclusive, logo na capa está escrito: a história que a esquerda não quer que o Brasil conheça. Isso é uma realidade. Esse livro ficou por muito tempo omisso, escondido por aí. Eu mesmo conheci ele através do Jair Bolsonaro, quando ele falou a respeito dele. Inclusive, Jair Bolsonaro já falou que é o livro de cabeceira dele, falou isso em rede nacional. E o nosso vice-presidente, Hamilton Mourão, quando perguntaram para ele a respeito do Carlos Alberto Brilhante Ustra, ele disse em uma palavra quem era ele. Eu falo uma palavrinha, o senhor responde com uma palavra, uma frase. Coronel Brilhante Ustra. Meu herói. Então você vê que pessoas que a gente admira acabam admirando também o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, ou seja, não é de se ignorar. Então compre, adquira esse livro porque ele é um livro essencial para você entender o regime militar brasileiro. Ele trata desde o início, quando a mentalidade comunista entrou no país, e ele vai falar de cada uma das tentativas de tomada do poder pelos comunistas, né? Desde lá da intentona comunista em 35 até o golpe que eles pretendiam em 64 e depois o Foro de São Paulo e tudo mais. Então é um livro completo, vários fatos, várias publicações da época. Depois que você lê esse livro, você nunca mais será o mesmo. Inclusive, essa reedição que eu estou na minha mão foi lançada na Semana da Pátria, nesse ano de 2018. Então você pode até procurar aí na internet, você vai achar muitas edições ou reedições anteriores. Então, esse aqui é praticamente de primeira mão. Então, se você é de direita, você adquire esse livro para conhecer melhor como foi o regime militar brasileiro. E se você tiver algum amigo canhoto aí que você queira dar de presente, você fala para ele: ó, meu amigo canhoto, pega esse livro aqui que ele trata de todos os grupos que lutavam pela democracia na época do regime militar, você vai se amarrar e tal. Aí você dá de presente, talvez o canhoto leia e perceba como que funcionavam os grupos terroristas no Brasil na época do regime. E além disso tudo que eu já expliquei, todo dia sai alguma notícia tentando denegrir a época do regime militar. Inclusive ontem parece que foi um sinal, né? Saiu a seguinte notícia: DNA permite identificação de ossada de desaparecido político encontrada na vala clandestina de Perus. A ossada que encontraram era do Aloísio Palhano. E aí, qual que é a vantagem de ter esse livro? Porque esse livro você vai lá, vai ficar difícil segurando o microfone aqui. Pera. A vantagem de ter esse livro, você vai lá nas suas últimas páginas, ele vai ter a relação lá, o nome de um monte de gente. Então, você tá na dúvida dessa reportagem, procura o nome dele e aí você vai abrir no local onde fala dele. E você perceberá que ele integrou a VPR, grupo guerrilheiro cujo um dos principais líderes era o desertor Carlos Lamarca. Você vai ver que ele foi mandado pelo Brizola para reuniões em Cuba, em Havana. Então você já vai tirar aquele papo da reportagem aqui que falou que era um sindicalista desaparecido. Não era sindicalista coisa nenhuma, ele era integrante de grupos terroristas no Brasil. Outra coisa que você vai aprender lendo o livro, você vai entender a história do cemitério de Perus, que todo mundo fala que foram localizadas mais de 1000 ossadas de desaparecidos políticos. Você vai ver que não é bem assim, você vai entender a real história do cemitério de Perus e você vai entender o porquê que muitos militares
militantes esquerdistas, terroristas, eram enterrados como indigente. O principal motivo é que eles falsificavam seus documentos, então você não sabia quem é e acabava sendo enterrado como indigente. E por fim, lendo uma reportagem dessa, você vai ver que ele não era um perseguido político coisa nenhuma. Conclusão: livro essencial para se entender o regime militar brasileiro. Agora vamos para a polêmica do Bolsonaro prestando continência para meio mundo aí. Hoje estava no G1 como a reportagem mais lida do dia. Cheio de memes na internet, todo mundo, submissão aos americanos, prestando continência ao assessor do Donald Trump, onde já se viu isso aí, tal. Então, cabe aqui um esclarecimento a respeito dessa situação toda aí. Para começar, o que é continência? O artigo 3º, inciso 1 do Regulamento de Continências vai dizer o seguinte: o militar manifesta respeito e apreço aos seus superiores, pares e subordinados pela continência. Ou seja, o artigo fala o militar. Para quem não sabe, Jair Bolsonaro é militar da reserva. E a continência é o movimento prestado com a mão direita, dedos unidos, nessa posição aqui. Isso é continência, que tem seus elementos essenciais. Quais são? Atitude, gesto e duração, também previsto lá no Regulamento de Continências. O Regulamento de Continências, ele prevê que o militar fardado deve prestar continência individual, no caso aí, em algumas situações. Acontece que ele não proíbe você prestar a continência em trajes civis. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando, no artigo 13, parágrafo único, item 44 do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar aqui do Estado de São Paulo, ele vai dizer o seguinte: é transgressão disciplinar deixar de prestar a superior e hierárquico continência ou outros sinais de honra e respeito previstos em regulamento, falta média. Mas você não vai achar em lugar nenhum que é transgressão disciplinar prestar continência em trajes civis. Ou seja, se não é proibido, pode. Tem problema nenhum. Nenhum militar ou nenhum civil em trajes civis prestando continência será punido de alguma maneira aí. A não ser com a famosa zoação, né? Que você zoa tudo que é recruta, você vai, recruta, você vê lá o recruta a paisano prestando continência. O recruta, você tá paisano, não presta continência e tal. Mas efeito prático nenhum. E como dito acima, continência não é um ato de submissão, é um cumprimento. Ou você acha que o Bolsonaro é submisso ao Felipe Neto do Palmeiras por terem prestado mútuas continências entre eles? E por ser um cumprimento, nada impede de que a outra parte responda a esse cumprimento continencial, vamos falar assim, com um aperto de mão, um balanço de cabeça e tudo mais. Como foi o caso do assessor do Trump, que não correspondeu à continência. Ele apenas apertou a mão. Tem problema nenhum. Esse gesto, que tem como elementos, como eu já disse acima, atitude, gesto, duração, tem sua origem na Idade Média, quando os guerreiros utilizavam elmos que cobriam o rosto, e quando seus comandantes passavam em revista a tropa, eles deveriam mostrar o rosto, e eles se utilizavam da mão direita, que é considerada a mão forte, e é a mão que maneja as armas, em especial as espadas, e eles utilizavam essa mão para levantar o elmo e mostrar o rosto, e acabou esse sinal sendo considerado como um sinal de paz e um sinal de cumprimento, de saudação para as outras pessoas, tendo em vista que você está usando a mão que maneja a arma em uma situação em que você não pode matar o inimigo, você está numa situação vulnerável. Outro dado importante é que o presidente da República ele é considerado o comandante supremo das Forças Armadas. Militares costumeiramente se cumprimentam através de continência, então não vejo problema nenhum em o comandante das Forças Armadas corresponder às continências em trajes civis sem problema nenhum. E isso você vê vários líderes mundiais prestando continências também em trajes civis, como é o caso do Donald Trump, Barack Obama, entre outros. Há um tempo atrás eu já tinha gravado um vídeo aqui falando a respeito da continência quando estava sendo prestada pelos atletas brasileiros quando estavam participando das Olimpíadas, quando subiam aos pódios e o pavilhão nacional, a bandeira era hasteada e tocava o hino nacional. E aí eles prestavam a continência e também na época deu um rebuliço danado porque eles estavam prestando a continência. Eu vou deixar esse link desse vídeo aí também na descrição aí, logo abaixo do primeiro link que vai ser a da venda da Verdade Sufocada, que você precisa adquiri-lo. Então é isso, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Assina o sininho para ser notificado das próximas postagens. Compartilhe esse vídeo e me siga nas outras redes sociais também lá, porque vira e mexe lá eu mando várias notícias. Inclusive, quando chegou essa caixa dos livros da Verdade Sufocada, eu publiquei lá no meu Instagram, beleza? Forte abraço e até a próxima.